Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Andrei Katz, eu sou da turma do nono ano do Colégio Cristo. E estou aqui apresentando um trabalho de artes referente a 3 grandes mulheres artistas. Cada uma dessas mulheres aqui, elas têm algo em semelhante, que é o quê? O seu grande talento e o grande impacto causado na época. Como, por exemplo, Sofonisba de Sola. Observando as artes dela, você já pode deduzir o porquê ela fez tanta repercussão na época. Bom, aqui a gente pode ver um autorretrato dela mesma. Isso aqui é uma metalinguagem um tanto quanto engraçada, porque ela fez uma pintura dela fazendo uma pintura. E aqui podemos ver também uma partida de xadrez, que é ela jogando uma partida de xadrez. E aqui, ó, pode parecer muito, mas essa aqui não é ela. Ó, tem algumas diferenças, mas realmente é muito parecida. Essa aqui é a irmã mais nova de Sofonisba, que também era uma pintora, mas ela não chegou a ser tão renomada quanto a sua irmã. Aqui podemos ver Artemisia Gentileschi. Eu não sei muito pronunciar esses nomes. Mas, bom, ela é uma pintora do barroco italiano, como aqui podemos ver a arte dela. Aqui é a cabeça de João Batista, quando Salomé pediu para se servir da cabeça de João Batista em uma tigela, ela foi lá e representou, a Artemisia representou. Nós temos aqui a nossa grande Tarsila do Amaral, que dispensa de comentários. Ela foi de grande influência para o Brasil. Ela foi uma artista do modernismo, tanto que ela não chegou a participar, mas ela teve uma grande ponta na Semana da Arte Moderna Brasileira. E um dos seus maiores e mais conhecidos quadros, o Abaporu, que a história por trás dele foi que na época ela estava casada com Oswald de Andrade, e pelo amor que ela sentia por ele, ela foi lá e reproduziu essa tela e deu de presente para o mesmo. Enfim, agora que nós temos uma introdução breve entre elas, vamos focar em cada uma delas, tem um pequeno foco. Aqui temos a mais antiga das três, Sofonisba de Sola. Ela foi nascida no ano de 1532, não se sabe ao certo o dia e o mês, mas sabe-se que ela nasceu por volta de 1532, em Cremona, na Itália. E sim, ela foi uma artista de grande renome, tanto que ela foi o primeiro artista sendo reconhecido internacionalmente que se tem notícia. E a mulher era top, entendeu? A mulher, ó, bala na agulha. O que acontece? Ela foi convidada... Ela não, o pai dela foi convidado a pintar a corte da Inglaterra. Aí o pai dela pintou as obras, fez os retratos da família e com isso, como ela estava acompanhada de seu pai, ela também gerou um grande interesse na corte. Porque posteriormente ela se tornou a pintora real da corte. E algo muito importante a se ressaltar é que o grande artista renascentista Michelangelo, ela encontrou ela conheceu ele. E no momento que ele bateu o olho nela, que ele viu as obras de arte dela, ela foi reconhecida por ele. Então a mulher era simplesmente a mulher. Tanto que o grande Michelangelo teve que reconhecer as suas obras de arte. Ou seja, pouca coisa, com certeza ela não é. E, bom, aqui temos Artemisia Gentileschi, nome estranho, meu Deus. Enfim, Artemisia Gentileschi, nascida no dia 8 de julho de 1593.
O período entre Sofonisba e Artemisia não é um período tão longo, mas ela foi uma artista do barroco italiano e Sofonisba já foi uma pintora renascentista. Então ela tem, não é tão longo o período de data de nascimento delas, mas os estilos não são os mesmos. Bom, o que pode se falar dela? Ela não foi nada mais, nada menos que a primeira mulher a ser aceita na Academia de Pintura de Florença. E ela ficou muito famosa pela pintura de retratos que ela fazia na época. Mas também ela adorava retratar personagens personagens femininas de passagens bíblicas. Tanto que aqui, né, João Batista e a princesa que pediu a cabeça de João Batista para ser servida em uma bandeja. Ou seja, uma clara passagem bíblica. O que pode ser falado o que pode ser falado dela? Bom, na sua vida, ela teve algumas, vamos por, desavenças, porque o irmão dela, Osório Gentileschi, eu não sei pronunciar, mas enfim, o seu irmão, como ele era um pintor conhecido da cidade de Pisa, ele se tornou conhecido e logo a sua irmã, ela também decidiu seguir esses caminhos. Ela teve grande incentivo do pai dela e do irmão dela. Tanto que o irmão dela contratou ela contratou um professor particular para ela. Mas o que acontece? Enquanto ele ensinava para ela como eram as técnicas de pintura, que deveria ser feito nas pinturas para ela se tornassem boa, ele acabou violentando sexualmente ela. E também há relatos que depois dele ter violentado ela, ele deve ter roubado alguma obra de arte da casa de Osório. E ele foi condenado, claro que ele foi condenado, mas uma coisa que realmente foi bem chocante para mim durante a minha pesquisa é que ele foi condenado por ele ter violentado ela, porque antes ela era virgem. Se ela não fosse virgem, nada poderia ser feito, porque naquela época as mulheres já sofriam grande repressão e elas serviam mais para ser donas de casa, esposas, não tinham um papel muito, como eu posso dizer, igualitário com os dos homens. E ela fez muitas pinturas famosas, aqui como eu já mostrei antes. E vamos para a grande Tarsila do Amaral. Aqui temos um retrato, né, preto e branco de Tarsila. E, bom, como basicamente todos conhecem, Tarsila do Amaral, ela foi nascida no dia 1º de setembro de 1886. E ela foi uma grande e renomada pintora, desenhista e tradutora brasileira. Bom, ela foi a autora de Abaporu, A Negra e diversos outros quadros, como Operários, A Cuca, A Favela. E, bom, ela foi uma artista do modernismo, mas que também algumas das suas artes pegam uma parte do expressionismo. E, bom, ela foi filha de fazendeiros, tanto que a fazenda onde ela morava tinha a presença de alguns escravos. Portanto, esse quadro aqui da Negra, ela pintou ele inspirado em uma das escravas da fazenda. E, bom, ela teve uma educação muito boa. E para ela se renomar na pintura, para ela aprender a arte, para ela desenhar, pintar, ela teve que fazer no exterior, ela foi para a Universidade dos Exteriores, adquirir conhecimentos sobre a área. E, bom, ela teve alguns casamentos frustrados. Entre ela foi o primeiro, esse marido dela, que com ele teve uma filha. E o nome dele era Alexandre Pinto, o nome dele. Esse Pinto é o último nome, mas eu resolvi abreviar porque o nome dele é um pouquinho grande.
E também ela teve o grande Oswald de Andrade, que foi esposo dela durante os anos de 1926 e 1930. Antes dele... Depois disso que eles se divorciaram, porque ele conheceu uma prima distante de Tarsila e teve algumas coisas, ele acabou fugindo com a prima dela, né? Enfim, aqui como encerramento, eu gostaria de deixar que essas três mulheres foram grandes mulheres que impactaram e tiveram grande repercussão na sua época. Tanto Sofonisba, como Artemisia, como Tarsila do Amaral. E mesmo não sendo muito relembradas por escolas, elas não, devido à nossa sociedade que infelizmente hoje ainda... Eita, que merda! Jesus! Ataque aéreo! Meu Deus! Sim. Enfim, como encerramento, eu gostaria de... vocês devem se perguntar que... como essas foram tão grandes mulheres, tão grandes artistas, e eu nunca ouvi falar? Bom, infelizmente, até hoje a nossa sociedade ela é um pouco machista, e ela dá mais atenção a homens de grande renome, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rodin, Picasso, Paulo César. E, bom, essas mulheres aqui foram, como na minha apresentação, elas foram muito importantes para sua época. Elas eram muito talentosas, principalmente no meu gosto pessoal. Principalmente a mais talentosa delas foi Sofonisba. Foi uma artista renascentista, que eu particularmente, o movimento renascentista é o meu movimento preferido, porque eles voltam a relembrar o quão era belo o corpo humano, eles voltam a deixar, como é que eu posso falar? A evidenciar mais o humanismo, a ter como foco a pintura do corpo humano. Enfim, essa foi a apresentação. Espero que tenha gostado, professora. E, bom, é isso.